Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Parecia que mais imortal que o próprio Grêmio era o Renato Portaluppi. Podia acontecer o que acontecesse e o Renato não sairia do Grêmio. O presidente ficaria com o Renato até o final dos seus dias. Ou quando sair para concorrer ao governo do Estado, se é que vai concorrer, ou no final do ano que vem, quando termina o seu mandato de 8 anos, dos quais 5 o Renato trabalhou. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e... Não, 16. Não, para um pouquinho. Estou ficando louco. 16, 17, 18, 19, 20 e um pedaço de 21, por isso que dá 5. É um pedaço de 16 e um pedaço de 21. Então, desses 8 anos, 5 o presidente esteve com o Renato. E o presidente, no total de técnicos, ele teve 3 técnicos. O Luiz Felipe Scolari, naquela passagem polêmica, né? O Roger, que ditou um novo sistema do Grêmio jogar. Parece que o Grêmio está com saudades do sistema antigo, né? Vai já, quem sabe, fazer estrear o Thiago Santos, já na partida contra o Caxias. E o Renato, se foi demitido ou pediu demissão, a verdade é que estava na hora, né? O Grêmio perdeu 6 decisões. 6 decisões. E hoje eu ouvi muitos companheiros que relutavam em proferir aquela minha frase, né? Aliás, eu podia inventar o vocabulário requês, né? Porque eu ouço em todos os prefixos as minhas frases. Há pouco ainda estava ouvindo o Cristiano Silva lá. Conta história, quem tem história para contar. O Cristiano é uma figura querida, né? Bom, mas... Vai, Gladir, essa eu uso direto. Eu uso direto. Vai era para todos eles, vai, com um Gladir na cabeça. Vai. Bom, mas a história essa de que eu estava falando é o seguinte: o Grêmio sobrevivia de vitórias, de grenais e de gauchões. Embora o Abelão tenha ganho do Renato nesse ano aí pelo Campeonato Brasileiro. O Renato, nos últimos tempos, perdeu para o River Plate em casa, injusto ou não, perdeu. Tá? Vale para o Inter, vale para o Grêmio. Mas estão reclamando do pênalti, mas podiam ter feito, não sei o quê. Vale para o Inter, vale para o Grêmio. O lance do Borré com a mão, né? Teve o gol que o Everton perdeu, que o Grêmio podia ter ganho, mas tudo C. Né? Então o Grêmio perdeu para o River Plate, o Grêmio perdeu para o Flamengo, de goleada. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 e perdeu nos pênaltis. O Grêmio perdeu para o Santos misto, tomou goleada. O Grêmio não viu a cor da bola nos 2 jogos contra o Palmeiras, nunca deu esperança de ser campeão, nunca, nem aqui nem lá. Perdeu os 2 jogos, tomou 3-0 do Palmeiras e agora se superou. Perdeu as 2 vezes de virada para o Independiente Del Valle. Mas você está esquecendo daquilo que revolta uma boa parte da torcida do Grêmio. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago Issa. Como é que é o nome do herdeiro? Ele mostra ali, Chuzinho. Tá vendo? Como é? Tá comendo uma maçã lá, para a mamãe ficar tranquila em casa. Tá comendo. O Matheus. Mas aí vamos mostrar o Matheus ali. Ali, ó. Matheus, ali, apareceu bem. Tá comendo lá. Magrinho, diz pra ele, ó, fica magrinho sempre. Eu era magrinho assim. Eu também já fui magro, né? Bom tempo. E aí, mas tu tá esquecendo, Rec, o herdeiro dos boletos. Quer dizer, eu vou deixar uma pilha de boletos. Tem isso também. Na alegria e na tristeza. Mas tá te esquecendo daquilo que revolta boa parte do torcedor tricolor, que é os maus desempenhos dos campeonatos brasileiros. Porque abandonar o brasileiro então, tu colocaste aí as eliminações que, né, tu falaste em decisão, nem todas eram finais. O brasileiro eu tô dando de lambuja. Mas eu entendi. Agora, o brasileiro revoltou muito, os campeonatos brasileiros revoltaram muito alguns torcedores, porque entendiam que o Grêmio, nessa fase boa das conquistas dessas Copas, tinha time para ter melhor desempenho no Campeonato Nacional e abandonou, como disse o Maurício agora, o Campeonato Brasileiro. Eu via no Renato mais erros do que acertos nos últimos tempos. E apontava, fiquei antipático com uma boa parte da torcida do Grêmio,
Alguns amigos do Renato também não gostavam muito das críticas, mas eu via no Renato andar para trás. Não, o Grêmio não conseguia mais jogar. Qual foi a última boa partida do Grêmio? O que segurou muito o Renato foi, acho que a idolatria, né? O fato de ser o Renato e dele representar o que ele representa para o Grêmio. E é por isso que eu faço a brincadeira nos meus grupos de WhatsApp com os meus amigos, com os outros, mas aqui, e quando falar, acho que a gente tem que ter o respeito com o ídolo, com o que ele representa para a instituição. E é isso que segurou ele, na verdade. Porque ele não me parece um treinador moderno, ele não me parece estar atualizado nas coisas do futebol. Acho que nem quer. Pode ser, ele tem essa questão, acho que, né, do gerente, ele faz questão de demonstrar ser um bom gerente de RH, né? Então ele é um grande gerente de RH, ele é um bom gerente do futebol, ele tem esse contato com o boleiro, com o futebol, com a linguagem do atleta, ele sabe, eu acho, que manter um grupo unido, coeso e tal, eu acho que ele tem algumas vantagens nesse sentido, apesar dele ter um comportamento do sujeito aquele que não sabe perder, né? Que na hora da declaração dele, né, como é que é? Nós vencemos, vocês perdem, né? Muitas vezes ele deu ao longo desses 5 anos declarações nesse sentido. Mas ele sempre teve o grupo, ele é muito bom, o training, o media training dele foi muito bem feito, ele é muito bom disso, ele sabe conduzir uma coletiva. Aqui no Rio Grande do Sul, por ele ser o ídolo do time do Grêmio como ele é, o pessoal pega leve na entrevista, se fosse outro treinador, pegariam mais pesado. É natural, é da natureza da relação. E o tipo de entrevista que o Grêmio fazia? Agora, então, ultimamente, era mais mamão com açúcar. Mandava a pergunta antes. É isso. Então, é bem complicado. Absurdo. E, então, eu acho que esses desgastes todos que foram sendo gerados com o tempo, culminaram com essa eliminação que retira do Grêmio 12 milhões de reais. Aí vem informação que eu ouvi hoje. Na tua entrevista, conduzido com o vice de administração do Oderich, hoje no rádio, eu ouvi ele falando que o Grêmio deixou de arrecadar 12 milhões de reais pela eliminação de ontem. E isso, evidentemente, tem impacto. Não, 12 milhões só de passagem de fase. 12 milhões mortinho. Porque depois a diferença é maior ainda. Avançando nas fases, a diferença é muito grande. A diferença do campeão da Libertadores e da Sul-Americana é 89 milhões. Imagina. 89 milhões é a diferença. Eu brincava nas redes sociais esses dias, dizendo que eu não sabia se eu queria que o Grêmio fosse eliminado mesmo da Libertadores. Olhando bem agora, e já que tá fora, tá bem. Eu acompanhei isso aí. Mas eu tinha dúvida se era a melhor opção, sabe? Honestamente, eu tinha dúvida, porque o Grêmio agora é favorito da Sul-Americana, é um dos 3, 5, escolhe o número de favoritos da Sul-Americana. A Sul-Americana é uma competição longa, só classifica um num grupo de 4, e o Grêmio agora perdendo o treinador pode ter uma dificuldade nisso, nessa primeira fase, mas os times são fracos. E o Grêmio que vem, tem um time com dificuldades, é verdade, mas não é um time ruim, é um time que está montado. Então eu considero que o Grêmio está entre os 4 primeiros, os 4 favoritos da Sul-Americana, e isso é preocupante. Então eu quero que eles se amarrem aí na solução para não classificar em primeiro no grupo e já cair logo. É que a Sul-Americana a gente não sabe metade dos participantes das oitavas de final, né? Porque metade a gente já sabe o caminho, que são os que estão nos grupos, um de cada grupo vai chegar lá. Agora, se daqui a pouco um favorito, sei lá, daqui a pouco um grupo da morte, alguém que se imaginava que seguiria na Libertadores vai para a Sul-Americana... Tem 8. 8 vão para a Sul-Americana. A esperança é a última que morre do secador. Tem que, garantir que... Tu vai secar na Sul-Americana. Mas qualquer coisa, eu não assisto o jogo do Grêmio, né? E tenho testemunha hoje para provar aqui, que eu sempre digo isso aqui, hoje eu não sou de assistir. Eventualmente que eu dou uma secadinha. Mas torço que perca tudo, né? Mas ontem, independente do Grêmio ganhar, perder, se previa um bom jogo, né? Por quê? Porque o jogo de lá foi bom. O Grêmio podia ter matado no primeiro tempo. O juiz invalidou um gol. Aqui, o Grêmio podia ter matado no primeiro tempo. Teve um gol invalidado, mas legítimo. E depois o Grêmio sucumbe. O Grêmio jogou 15 minutos lá no Paraguai e 15 minutos aqui. E eu hoje pela manhã entrevistei o Oderich e ele me disse, eu estava ouvindo às 6 da manhã, quando tu desse a lista.
O Renato errou 30 contratações, pelo menos. 30 nomes não deram certo, forçando a barra, 15 deram certo, e aqueles que ainda têm que confirmar, comprovar, sim ou não, 7, 8. Pinares, Luiz Fernando, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Rafinha, Lucas Silva. Mas é que tudo está indo para a conta do Renato, né? Mas não eu acho, tudo bem, tem essa mas não tem presidente no clube, não tem conselho de administração. Mas o presidente dá entrevista dizendo que não vai trazer o Rafinha, o Renato pede trás? Nem estreou com o Renato? Não, tem uma série de equívocos aí nesse meio de caminho que a gente sempre... Eu aqui nesse programa mesmo disse várias vezes que a figura do vice de futebol, que o Grêmio não tinha... e que deveria ter para ajudar, um controle, aí eu fazia ironias, o Renato, o dono do vestiário e tal. Eu acho que isso o Grêmio precisa mudar. Se o Grêmio não aproveitar agora para modernizar a sua estrutura, quer dizer, o Renato fez tudo o que fez porque é ídolo. Acabou o ídolo. Vão trazer um novo... A não ser que vão trazer o quê? O Filipão, um novo ídolo, vai continuar mandando. Por mim tá ótimo se o Grêmio continuar errando assim. Mas me parece que chega um momento em que alguém tem que botar ordem na casa e estruturar o departamento de futebol do Grêmio. O Renato Moreira está na linha e os nomes especulados, a gente já pode até falar, obviamente, sobre a saída do Renato com o Renato Moreira, mas os nomes especulados, Lisca, que me parecia ser uma obviedade que ia ser especulado, Thiago Nunes, outra obviedade, e tem nomes que correm bem por fora. O Filipão saiu estremecido com o presidente. Então, um técnico estrangeiro, não sei se o Grêmio traria. E tem o Fernando Diniz. Se o Grêmio quiser revolucionar, aí vai ser emoção dos dois lados. Aquela bola trocada na frente da área, na defesa do Inter e na defesa do Grêmio. Eu custei acreditar, inclusive, que ia ser demitido o Renato hoje. Agora, eu não sei quem é que eles vão trazer, porque o perfil de trabalho que o Grêmio vem tendo, porque estava com o Renato e o próprio Filipão antes, era um perfil de entregar a chave do vestiário. O Grêmio vai ter que mudar o seu jeito de administrar, né? E o Romildo está habituado, e sua diretoria, com esse jeito de administrar, que ninguém pode dizer que deu errado, né? Porque, afinal de contas, conquistaram diversos títulos no período. E será que eles estão dispostos a fazer essa ruptura e essa mudança de ter um vice-presidente de futebol mais ativo, com mais poder, ter um executivo no departamento de futebol ao estilo que o Inter tem? Estava cômodo, exato. Era cômoda a situação. Não tinha ninguém, ele mandava lá de cima, o outro era um ídolo, era fácil de estabelecer essa conexão presidência-treinador, mas aí, não é esse o melhor dos modelos. Renato Moreira, era hora mesmo do Renato partir. E quem você acha que deve entrar, né? Porque, como dizem, né? Para frente é que se anda, né? Senão o Grêmio não teria 118 anos, né? Exatamente. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Thiago. Boa noite. Sei que o Denis Abrão está conosco aí também, companheiro de longa data. Bom, desejar aqui uma boa noite a todos, né? Os espectadores. Dizer que hoje é um dia triste, para mim particularmente, né? Como gremista também, eu acho que o mundo do futebol também está um pouco mais triste aí com o falecimento ontem, por essa tragédia, né, que nós estamos vivendo. Não sei se ainda é conselheiro, mas ex-conselheiro do Internacional, o Aleco Galanos, um amigo querido meu, da nossa família, e nos deixa bastante emocionado isso, né? E também... eu vou te dizer, eu achava ele um cara extraordinário também. Era um amigo. Eu não era amigo porque eu quase não via ele, mas quando via era uma alegria. Diga, Thiago. É um amigo, colega do Interação, que foi o meu primeiro movimento político, por onde eu entrei lá atrás, em 1999, 2000. O Aleco, um grande colorado, dedicado. Eu tenho histórias, muitas dele ajudando o clube. Jovem, né? E do folclore. Eu não sei exatamente a idade, mas acho que é 50 e poucos, um jovem. E um sujeito é uma moça, como se brinca, né? Porque de tão educado, gentil, e um homem com 2 metros de altura, grande, ele tinha uma figura que não dizia o que ele era. Nunca vi ele gritar com ninguém, nunca vi ele brigar com ninguém. Um doce de pessoa que muito ajudou o Internacional. E para quem não conhecia, ele foi
não sei quantas, mas a todas as últimas Copas do Mundo. A história dele, que ele vai a todas as Copas do Mundo, participa, adorava o futebol. A primeira vez que o Grêmio foi para a segunda divisão, uma brincadeira, ele virou sócio, comprou uma cadeira no Olímpico para assistir o Grêmio na segunda divisão. Ele queria ter aquele prazer, era um brincalhão, era um sujeito muito agradável. Alexandre Galandos, Aleco. É uma tristeza mesmo. Também, voltando aqui ao assunto que tu me questionas, Rec, honestamente eu não achei apropriado o momento da divulgação da demissão do Renato, né, ou mesmo que tenha sido um pedido de demissão dele, diante do fato de que ele está acometido da doença, né, e hoje inclusive eu tenho notícias de que teria sido internado com pneumonia. Eu não achei, honestamente, acho que a direção do Grêmio pisou na bola. Isso não se faz num momento tão delicado. Mesmo que a pessoa tenha pedido o desligamento, eu acho que era para deixar essa decisão para um momento posterior. É como eu penso. Né? Acho que... Sabe que eu cheguei... Eu não concordei com isso. Fiquei triste com a decisão. Não que ela não devesse, tecnicamente, ser tomada. Eu acho que o Renato já... superando isso, externei já a minha opinião, acho que o Renato não deveria ter continuado sequer em 2020. O ciclo dele, do time, dava sinais claros de que no final de 2019 ele já tinha cumprido, né, aquela etapa, e cumprido muito bem, né, porque ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, tricampeão da Libertadores, então não tem o que dizer, né? É amplamente vitorioso o trabalho dele. Mas o futebol é cíclico e as coisas vão se desgastando, e aquele modelo que ele conseguiu introduzir tão bem no Grêmio, aliás, ele herdou um modelo que veio do Roger, né, conseguiu colocar um pouco mais de agressividade na equipe, enfim, o Grêmio fez um time que foi campeão da América, né? E acho que em 2019 ele já não conseguiu repetir o mesmo, já não teve o mesmo sucesso, né? E de modo que eu teria tomado essa decisão de comum acordo com o Renato, evidentemente, né? No final de 2019, já para nós podermos começar 2020, que foi um ano, não se pode dizer assim, foi um ano terrível, não foi, o Grêmio foi campeão gaúcho, foi ali semifinal acho que chegamos à semifinal, né, da Libertadores, fomos uma final de Copa do Brasil, não é um ano completamente ruim, mas você vê que o time já não está respondendo isso, né? E não passa apenas pelo Renato. Eu acho que um grande equívoco, no meu modo de ver, que a direção tomou, e até hoje eu não entendi a razão, pelo menos para mim não chegou, aquela demissão coletiva da comissão técnica do Grêmio. O Grêmio, a partir daí, teve, especialmente ano passado, passou a ter gravíssimos problemas no seu preparo físico. Gravíssimos problemas no seu preparo físico, né? E nos 2 jogos contra o Independiente, o que se viu foi que no segundo tempo o time parou. E a equipe equatoriana jogou praticamente do jeito que quis, né? Houve expulsões. A expulsão decorre do fato do jogador não conseguir chegar a tempo, porque não tem perna para chegar. Essa é a realidade, né? Então, ressalvando essa questão da inoportunidade do momento, dada a condição de saúde do Renato, já era tempo de trocar de treinador, mudar também. Acho que o preparo físico, se fez essa experiência, esse novo treinador, esse novo preparador físico não está dando resposta. O trabalho se vê que não está dando resposta. E também muitas contratações equivocadas, né? Jogadores já passados, contratações muito caras, sem resposta nenhuma, né? Tardelli, por exemplo, né? Se faz esse tipo de contratação, esse tipo de aposta tão alta, um jogador que já praticamente abandonou a carreira, já tinha abandonado a carreira, estava jogando na China, né? Thiago Neves e outros, não, mas vem de graça. Isso não existe. O jogador vem, custa salário, e depois para sair custa mais ainda, como custou. Então, o Grêmio deixou de fazer contratações importantes, gastando dinheiro onde não devia. Agora, tem esse enorme prejuízo da saída da Libertadores,
E vou desde já externar minha opinião. Acho que essa Sul-Americana é Série B Série B da América do Sul. Esse campeonato não vale nada. Eu jogaria com time reserva esse campeonato. O Grêmio, fosse eu dirigente do Grêmio, não sou e nem serei mais porque já saí. Mas fosse eu iria procurar fazer um trabalho para jogar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, evidentemente. Sul-Americana vai lá jogando, vai testando jogadores novos e tal. Mas não penso que possa ser essa uma prioridade do Grêmio. Um campeonato que é de baixo nível técnico, ou médio nível técnico. E você ganha também não significa grande coisa. Já um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, sim. Então eu acho que é tempo de refazer o trabalho e mudar fundamentalmente. Acho que não apenas o treinador, a comissão técnica, mudar a questão do preparo físico. Mudaram, mas não deu certo, não funcionou, não está funcionando, se vê claramente que não está funcionando. E claro, tentar formar um novo departamento de futebol. O Grêmio não formou ainda, de preferência com pessoas que tenham alguma experiência, tanto na parte política de clube, como também na gestão, não necessariamente de futebol, mas na gestão de pessoas, que é fundamentalmente disso que se trata a administração do vestiário. E reconduzir, também não há que se fazer terra arrasada. O Grêmio tem valores, se por um lado contratou muito mal, a meu juízo, para os profissionais, na parte de formação, trouxe jogadores aí já na fase final de formação que são muito bons. Então, nesse ponto está de parabéns. Eu acho que é um trabalho que tem que ser mantido e aproveitar esses valores que estão sendo revelados, que se mostram muito bons, e mesclar com contratações pontuais que possam reforçar principalmente o meio campo do Grêmio. Eu fico é até difícil fazer uma avaliação de jogadores individualmente quando o teu preparo físico é tão desnivelado em relação a outros. O Jean-Pierre não correu, não está correndo. Mas quem está correndo? Tirando ali uma gurizada, Cara, ele é um guri também, poderia estar correndo mais, mas talvez não esteja na preparação física adequada. O Matheus Henrique, por exemplo, parece que esqueceu de jogar futebol. Não é sombra do Matheus Henrique que nós vimos em 2019. Já no final de 2020 ele já não estava bem, chegando sempre atrasado. O Maicon é um jogador já com idade para futebol, evidentemente, para a prática do esporte de alto rendimento, como é o futebol profissional, um time de Série A como é o Grêmio, que quer almejar sempre conquistar títulos. Acho que o Maicon também. Ou o próximo preparador físico, ou esse, se ficar, eu mudaria. Faz um milagre, o Maicon volta a correr. É difícil a situação, ele vai ter que ficar no banco. Tipo o D'Alessandro no Inter, ali, entrar no segundo tempo, segurar o jogo, dar um tapa na bola aqui e ali, mas não pode ser titular um jogador que não consegue correr. E o Grêmio também, falta volante, e volantes de qualidade. O Grêmio tinha volantes de qualidade. E eu me recordo, tinha dois volantes, um bastante razoável, que era o Michel, e o outro que foi para a Alemanha, me escapa o nome agora. O Wallace. Me lembrava que era com WD. O Wallace. E quando o Wallace foi vendido, e houve o Michel se machucou, ou alguma coisa assim, o Maicon se machucou, entrou o Arthur, e o Arthur entrou gastando o jogo, discutia, será que Maicon e Arthur podem jogar juntos? Quer dizer, o Grêmio tinha uma outra forma de jogar. O Grêmio atuava com um volante fixo na frente da área, protegendo seus zagueiros, e só deixou de jogar quando teve dois jogadores, teve dois craques, jogando juntos. Daí tu pode, são dois craques, mas não tem mais isso aí. Então tem que voltar, tem que proteger a zaga. Ontem, há muito tempo que qualquer um entra do jeito que quer na zaga do Grêmio, na área do Grêmio. E ontem, não só ontem, mas também no segundo tempo do primeiro jogo, o Independente Del Valle fez o que quis.
Fez o que quis, entrou do jeito que queria, tocando bola, muito bom o time deles, um time que eu já tinha visto em alguns lances do jogo anterior, e até falei com alguns conhecidos, olha, o Grêmio vai ter muita dificuldade de passar por esse time com bons jogadores, muito bem treinado, e diria, se eu tivesse algum treinador para escolher, eu escolheria o português, esse que está treinando o Independente Del Valle, que é muito bom treinador, muito bom treinador. E por que não, né? E por que não? Eu faria, talvez fizesse uma aposta nesse sentido. Porque os nomes que nós estamos cogitando, estou falando muito aqui, tranquilo. E não enxergo vocês, não é? Porque eu estou falando via Skype, então eu não consigo enxergar no olho, eu estou falando para uma tela escura aqui, não é? Seria importante também ouvir o deles a propósito disso, mas não me entusiasmei com nenhum desses nomes que foram falados, honestamente. Muito bem. Então, Denis Abraão, o Renato Moreira fez até um desabafo, o Renato Moreira, né? E até vou te dizer, eu cheguei a pensar isso que o Renato falou no começo, mas que o Renato estava com Covid e a rigor não poderia nem sair agora, né? Tem que curar e tal, para depois rescindir com o Grêmio. E nem sabia também que ele tinha sido internado aí com pneumonia. Eu também não tenho certeza, mas essa informação circulou hoje nos meios aí, nos canais de informação, né? Que teria sido internado. Bom, mas eu também acho que aí pode ter sido um equívoco do Grêmio, mas era hora de trocar, Denis Abraão. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ita. Boa noite especial, meu querido amigo, companheiro de longas batalhas, longas jornadas, grande dirigente do Grêmio, doutor Renato Moreira. Prazer revê-lo, ao menos por vídeo, né, Renato? Já que a gente não pode nos encontrar mais. Né? Ex-dirigente. Eu sou torcedor agora. Observador. Grande dirigente. Somos torcedores. Uma beleza o teu depoimento, Renato. Estou de acordo totalmente com ele. Acho que o momento foi um pouquinho tardio, mas vamos acreditar que esteja certo. Mas eu, antes de qualquer coisa, eu endosso totalmente as palavras do Renato Moreira, por concordar plenamente com elas. E digo mais, eu acho que o Grêmio tem que repensar o seu sistema. Qual é a modelagem que o Grêmio entende para o seu departamento de futebol? Primeira coisa, qual é o modelo organizacional que nós vamos ter? Nós vamos ter um vice-presidente de futebol com 3 diretores. Aí esse vice-presidente de futebol, com os seus diretores, vão escolher o treinador. Depois, escolhido o treinador, vamos escolher um diretor executivo, se for o caso. Por quê? Porque o treinador tem que ser da confiança do vice-presidente, dos seus diretores, porque são com essas pessoas que ele vai lidar no dia a dia. Então, nós temos que começar pelo começo, na minha maneira de ver. Ou seja, qual é a modelagem que nós vamos estabelecer? O conceito vai ser uma vice-presidência de futebol com 2 ou 3 diretores, um diretor executivo, porque hoje nós temos o presidente, nós não temos um vice-presidente de futebol e nós temos um CEO que está acumulando as funções de diretor executivo de futebol. Olha, a gente sabe hoje, o CEO tem muitas atividades. Vai angariar mais as atividades ainda de futebol? Aí fica muito difícil. Entendo eu modestamente. Mas, primeiramente, antes de escolher o treinador, tem que definir um modelo. Se é esse modelo que está aí, bom, então dá. Então, isso que escolha. O treinador, dentre os nomes citados, eu estou que nem o Renato, não me agradei de nenhum. E confesso que acho muito difícil ter algum treinador que se encaixe. E esse vestiário do Grêmio é complicado. Tem que ter muita gestão de pessoas, que nem disse o Renato. Tem que ser um cara, um administrador de conflito. Esse vestiário não está muito unido. Esse é um sentimento que eu tenho olhando de fora. Não tenho informações de ninguém. Converso, quando chamado, converso com algumas pessoas. Outras vezes eu vou até o encontro do presidente, que é um amigo antigo, conversar com ele, amistosamente. Meu querido amigo Romildo Bolzan. Mas
acho que nós devemos, primeiramente, definir a nossa modelagem. Definida a modelagem, bom, aí sim. Aí vamos ver quem será o treinador, quais são os jogadores necessários, os equívocos que o Renato ressaltou foram violentamente grandes, eu também concordo plenamente com o Renato, mas esse é o momento de botar as cartas na mesa e começar um jogo novo. Vamos estabelecer a modelagem, o modelo organizacional do departamento de futebol e, a partir daí, vamos em busca de novos talentos. Muito bem, quer dizer que nenhum nome desses especulados te satisfaz, te entusiasma, Denis? Nem Lisca, nem Fernando Diniz, Felipão te entusiasmaria, não? Não, eu vou te dizer assim, fica difícil. Thiago Nunes? O Thiago Nunes é o vice-presidente de futebol, se é que vai ter um vice-presidente de futebol, é que tem que conversar com esse profissional e verificar se ele se enquadra dentro do modelo, da metodologia de trabalho que é vice-presidente de futebol, que é o gestor de futebol do clube, se é que vai ser assim, tá certo? Se ele se enquadra dentro desse modelo. O treinador tem que ser uma pessoa da tua confiança, da confiança do vice-presidente de futebol, ou do seu presidente, se o presidente vai lidar diretamente com ele, ou com o seu CEO, que vai lidar diretamente com ele, com alguém. Então, especular nome, eu acho que nós temos que especular antes, é um modelo. O nome, o vice-presidente vai definir em conjunto com a sua diretoria, com o presidente, depois de uma série de entrevistas com o treinador, para ver se ele se enquadra dentro do sistema, do modelo que nós queremos para o Grêmio. Na minha maneira é isso. Agora, esses nomes especulados, Fernando Diniz não foi bem em clube nenhum, gente. O Thiago Nunes fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, no Corinthians fracassou. Quem mais? O Luiz Felipe não dá para contar, o Luiz Felipe saiu brigado com o Grêmio. Saiu mal do Grêmio. Quem mais? Não vê. O Lisca, acho que não é o momento. O Lisca é um grande treinador. Mas eu acho que esse momento precisa ter um treinador experiente, malandro, gestor de pessoas, administrador de conflitos. Ou seja, um verdadeiro gestor. Além de conhecer, né, o Grêmio como povo. O Grêmio, internamente, é um modelo organizacional diferente. É uma cultura diferente. Tem seus costumes, seus vícios, suas manias diferentes dos outros clubes. E esse treinador tem que se adaptar a essa cultura. Ele não vai vir aqui para fazer ruptura de cultura organizacional dentro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Ele tem que se adaptar à modelagem definida pelo Grêmio. E não ele trazer, ele ser o dono do vestiário, ele mandar. Não, absolutamente não. Eu sou peremptoriamente contrário a este modelo. Modelos de o treinador ter totais poderes. Absolutamente não. Ele tem poder taticamente. Agora, no restante, não, tem que haver uma conversa, tem que haver diálogo, tem que haver ponderações, tem que haver sessões de um pouquinho de cada lado, tem que haver muita conversa, muito entendimento, muita sinergia. Aí sim, aí se toma decisões. Caso contrário, o preparo físico do Grêmio, que nem o Renato ressaltou, é catastrófico. Agora, já ouvi dizer que o Renato não permitia que o preparador físico implementasse a modelagem que ele queria. O Renato gostava de fazer ração. São informações que a gente recebe en passant, não sei se verdadeiras, estou trazendo aqui para a discussão. Em sendo assim, eu discordo frontalmente de tudo isso, logicamente. Por quê? Porque tem que haver uma organização, tem que haver planejamento, tem que haver controle, ou seja, tem que haver gestão, tem que ter administração. É isso, basicamente simples assim. Muito bem. Thiago, o Internacional está trazendo o Tyson. Você traria? E aí eu vou fazer uma pergunta até mais profunda. O Inter está devendo 490 milhões a curto prazo. Teve déficit nos últimos 4 anos do Marcelo Medeiros. É o momento de anunciar um jogador de 700 mil por mês? Ou com a saída do Abel Hernandes, mais Rodinei, já dá os mesmos 700 e alguém o Internacional vai ter que contratar? Olha, é que eu entendo que o Internacional está implantando um novo modelo no departamento de futebol que tem consequência na escolha do treinador e num modelo de jogo.
e implantando, além disso, uma maneira de administrar todo o futebol do clube que atinge, inclusive, as categorias de base. Por que eu fiz esse preâmbulo, essa introdução para responder a tua pergunta? Porque o Tyson parece um jogador que se enquadra num modelo de jogo onde o Internacional não tem as peças todas. Então, hoje, o Internacional tem um treinador, foi contratado um treinador que tem um estilo claro de jogo, que quer implantar um modelo tático, e o Internacional não tem as peças para esse modelo. E o Tyson se enquadra nesse modelo. Então, o Internacional tem uma transição importante de mudança do quadro dos jogadores, a troca de atletas para se adequar ao modelo, onde o Tyson é uma figura que eu acho que vale a pena ser contratada por ter uma ocasião. Eu não sou fã dessas repatriações, sabe? O Internacional era fã de trazer de volta um jogador que já ganhou, que já passou por aqui, e pega ele depois da curva, né? Quando ele está na curva descendente. Então, eu não acho que seja boa essa estratégia de contratação. Mas no caso do Tyson, é uma contratação de ocasião do ponto de vista que ele está querendo voltar. Ele já ficou muito tempo lá onde ele estava, ele querendo retornar para Porto Alegre, ele sendo da nossa base, Colorado, e ele se enquadrando no modelo de jogo. Então, ele me parece, nesse contexto, uma boa contratação, que tem que estar alinhada com essas dispensas, como tu bem citaste. O Internacional tem mais jogador para ser dispensado, não está sendo fácil, parece que estão querendo e não estão conseguindo. Tem uma lista maior de jogadores que precisa sair. Esse déficit é absurdo, precisa ser enfrentado. Acho que o clube não vai ter muito mais contratações além do Tyson, uma ou outra coisa pontual, e trazer contratações cirúrgicas para as funções que precisa para adequar o modelo. Acho que nós vamos ter contratações, entre aspas, que são o retorno do Saravia, do Bosquilha, que são jogadores que já deram resultado no ano passado e que estão retornando ao time. E vamos enfrentar esta temporada com esse modelo, com esses jogadores que se tem, e fazendo as dispensas que se conseguir para reduzir a carga salarial. Então, acho que esse é um modelo do primeiro ano e que o torcedor tem que ter paciência, porque não necessariamente os resultados de um trabalho que começa agora, que é totalmente diferente de como o clube vinha sendo administrado, ele precisa de tempo para ser implementado. Muito bem, você vai votando ali no nosso Instagram, luiscarlos.hash, Luiz com Z, carlos.hash, e também inscreva-se no nosso canal no YouTube, cadeiracativa.com.br, e indique ali quem você gostaria que fosse o novo técnico do Grêmio. Os detalhes estão passando aí na tela, só convidando para você nos acompanhar, @luiscarlos.hash ou em cadeiracativa.com.br no YouTube. Em relação ao que disse o Renato Moreira, ele teve um problema de pulmão e estava sendo tratado no hotel nos últimos dias, já na finaleira da Covid, parece que até teria afetado 30% do pulmão, mas ele estava fazendo tratamento, não chegou a ser internado, né? Mas, de qualquer forma, a informação está correta, ele não só tinha o problema da Covid, como teve um residual aí, né? Até porque lá no início da pandemia se dizia já que o Renato era grupo de risco por problemas cardíacos, então por isso também todo um cuidado do Renato nesse momento que foi positivado, né? Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos com Denis Abraão, Renato Moreira, Thiago Issa, Maurício Freitas, e você vai votando ali, luiscarlos.hash, @luiscarlos.hash no Instagram, e inscreva-se no canal do YouTube e vote também em cadeiracativa.com.br. Já voltamos. Seguimos e agradecendo a nossa grande audiência também no YouTube, no Facebook, batendo recordes aí. Claro, hoje é um dia emblemático e os convidados são muito bons também, né? 3 estrelas aí do nosso futebol, com larga vivência em Grêmio Internacional. Denis, o quadro sucessório do presidente Romildo já começou a ser desenhado e com a saída do Renato ele pode aligerar o passo? Olha, Rec,
não tenho nenhuma informação a respeito disso. Acho que o Grêmio tem lá seus movimentos, eu não participo de nenhum movimento, não tenho nenhum partido dentro do Grêmio, meu partido é o Grêmio. Eu não tenho visto nenhum movimento, não. Eu acho que esse movimento tem que ser desencadeado pelo presidente do Grêmio, como sempre, aliás, como sempre foi, e acho que essa escrita deve ser mantida. Não vejo nenhum movimento nesse sentido e acho que o momento oportuno, o presidente Romildo vai deflagrar o processo. Você acha que pode ter algum nome surpreendente ou vai ficar em Biderman, Hermann, Oderich, Denis Abraão? Opa! Eu gosto muito do nome do Biderman, do Marcos Hermann. Eu achei a entrevista um pouquinho, meu querido amigo Cláudio Oderich, achei um pouquinho intempestiva demais. Ele, como dirigente do clube, a segunda vez que o Grêmio foi eliminado, ele se posicionou muito fortemente. Agora, ontem, novamente, se posicionou muito fortemente. Eu acho que isso deve ser tratado intramuros. Eu ainda sou do tempo de os assuntos internos ser tratados internamente. Acho que o Cláudio é um potencial, é um novo dirigente, é um potencial. O Biderman está exercendo um papel fundamental como presidente do conselho, apoiando as decisões do presidente do clube, do conselho de administração. Imaginem, o presidente do conselho deliberativo do clube participa das reuniões do conselho de administração. Olha a evolução que o Romildo trouxe para o Grêmio. Tudo isso é louvável, tudo isso é moderno, tudo isso traz uma participação efetiva do conselho deliberativo dentro das ações internas do clube. Então eu vejo de maneira muito esse nome do Carlos Biderman é um nome muito assertivo da minha parte. Apoio integralmente este nome, acho o nome extremamente preparado, a prova que está desenvolvendo um estupendo trabalho como presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e vejo nele todos os atributos para ser um grande presidente do clube. Por que não? Assim como também o Marcos Hermann, o Cláudio Oderich e outras lideranças que no Grêmio existem, sem dúvida alguma. Renato o Grêmio, Moreira. aliás, é um clube que tem grandes dirigentes e grandes potencialidades. O Grêmio tem esse novo vice-presidente, o Guto Peixoto, César Augusto Peixoto, é um excelente dirigente. Ainda está novo, ainda não apareceu, ainda não sei qual é o trabalho bem que ele está fazendo. Entrou no lugar do querido Marcos Bobsin, que Deus o tenha. E o Guto Peixoto é um nome, uma grande liderança, uma liderança jovem dentro do clube, que tem que ganhar mais espaço. Eu vejo com muito bons olhos a figura do... Assim como o Paulinho Luz, que foi para o sacrifício no futebol, enfrentar uma fera indomável, que deixou um grande legado, diga-se de passagem. Renato deixou um grande legado. Renato em breve volta para o Grêmio, eu não tenho dúvida alguma disso. Renato volta para o Grêmio, porque fez um belo trabalho agora. Eu acho que o tempo foi um pouquinho demasiado, mas já me estendi um pouquinho demais na resposta. Muito bem. Renato Moreira, esse mesmo tema aí, Renato. Olha, Rec, questão de política interna, acho que o Denis tem mais condições de falar do que eu. Como você sabe, eu não participo mais da vida política do Grêmio, né, dessas questões internas, não sou sequer conselheiro do Grêmio. Então, estou completamente fora desses, né, sem qualquer informação desses movimentos que possam estar ocorrendo lá. A minha preocupação é com o time. Né? E nisso aí me chamou a atenção a colocação do Denis, e que eu concordo plenamente, diz com a questão da estruturação mesmo do departamento de futebol. Porque o que se viu nos últimos tempos, né, é um treinador, até pela sua própria personalidade, né, que pegou a chave do vestiário e mandava, desmandava praticamente, né, os diretores e vice-presidentes de futebol que estiveram por lá, todos excelentes colaboradores do Grêmio, não há nenhuma dúvida em relação a isso, mas pouco puderam, no meu modo de ver, fazer no sentido de estabelecer qualquer tipo de contraditório com o Renato. Pelo menos é isso que se passava para fora, né? Lá dentro, também não posso dizer o que acontecia efetivamente lá dentro, mas o que transparecia para o torcedor, para mim, torcedor, para nós, torcedores do Grêmio, é que o Renato mandava, desmandava e tinha completa autonomia dentro do vestiário. E eu não sou a favor disso.
O Renato, tudo bem, trabalha dessa forma, um outro treinador, o Luxemburgo também, que trabalha dessa forma. Eu prefiro, e acho que o Denis tem razão, acho que para começar, antes de pensar em treinador, tem que pensar em formar quem vai ser o departamento de futebol. Porque você vai contratar um treinador e depois aí você forma o departamento e chega lá já está tudo pronto. Quer dizer, que respeito esse diretor, esse vice-presidente, esse manager do departamento de futebol vai ter. Né? É difícil. Tem que começar pelo início. Né? E o início começa por quem vai mandar no futebol, né? No vice-presidente, né? Nos seus auxiliares, nos seus assessores, nos seus diretores, no executivo de futebol, né? E aí esses devem escolher, junto com o presidente, obviamente, devem escolher o comandante, né? Se vão manter, não vão manter comissão técnica, enfim. E esse comandante, claro, tem que ter autoridade máxima em relação aos jogadores. Né? Funcionando, então, aí, claro, os diretores como uma espécie de segunda instância lá. Né? Pelo menos comigo era assim. Quando o treinador não conseguia resolver, quando subia lá no Olímpico, é porque a coisa estava complicada. Né? E eu sempre procurei, obviamente, respaldar as decisões do treinador, porque acho que é muito importante o diálogo entre o treinador e a direção, para que todos estejam muito afinados naquilo que se pretende de uma gestão de departamento de futebol. Então, acho que esse seria o caminho. Antes de pensar em treinador, acho que a direção do Grêmio, o presidente do Grêmio, deveria pensar nos seus dirigentes de futebol e com eles definir o treinador, e não o inverso. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Denis tem toda a razão nisso aí. O futuro do Grêmio, isso vai depender, né? Se vai ter, certamente a direção vai ter o seu candidato, talvez tenha algum outro, seguramente terá algum outro de oposição, sempre há, isso é muito saudável, né? E aí os melhores nomes que apareçam para disputar o cargo, né? Acho que é importante também ter sempre uma renovação, novos ares, né? Pessoas que possam contribuir para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem bons dirigentes, bons no seu conselho, né? E eu acho que dali pode sair uma, duas chapas, quantas forem, com nomes bem qualificados. Isso não me preocupa, né? Me preocupa atualmente é o encaminhamento que o Grêmio vai dar nesse processo de reconstituição do seu departamento de futebol. Isso sim, para mim, é importante. No Grêmio, então, a saída do Renato, que se fala que houve um comum acordo e até se diz que o presidente foi convencido pela maioria dos integrantes do Conselho de Administração. Hoje pela manhã estava até fazendo lá na Grenal uma brincadeira. Esse aqui vota a favor, esse aqui vota contra, e estava pau a pau. Tá? Não sei de quem foi o voto de Minerva. Tá? Mas eu, pelo que eu conheço do Grêmio de tantos e tantos anos, eu disse, não, esse aqui já... Né? Esse aqui, o Praz, por exemplo, era a favor do Renato. O presidente Romildo a favor do Renato. Que é uma forma particular do presidente Romildo administrar, né? Eu já sou um pouco diferente, penso um pouco diferente, né? Eu acho que o Grêmio deveria ter um vice-presidente de futebol, conforme está no seu estatuto, e o vice de futebol decidir porque isso possibilidade de conversar com os seus pares do Conselho de Administração, né? Mas, opa, deu aqui que está aparecendo o ruído, Rec. Deu um corte. Você estava dizendo que você tem uma maneira um pouco diferente de pensar, que deveria partir de uma outra estruturação com um vice de futebol dando as cartas. Mais ou menos isso. Eu acho que você tem estatutariamente um vice de futebol, que é quem comanda, e eu acho que deveria, né, se nós tivéssemos um vice de futebol, e eu não sei porque não temos, né, deveria partir dele essa primeira avaliação. E do presidente, que além, né, do presidente do conselho, também tem a função
gestora do Conselho de Administração tem uma outra função. Não que o presidente não deva se aconselhar, deve, obviamente, se aconselhar com o seu Conselho de Administração, mas a palavra final tem que ser dele e do vice de futebol. Esse negócio de botar em votação, vamos demitir o treinador ou não vamos, francamente, não estou de acordo com isso, não. Acho que quem dirige tem que assumir a responsabilidade do cargo que ocupa. Essa parece ser a grande pauta do Grêmio agora. É essa decisão da sua estrutura. Porque contratar um treinador e depois pensar a estrutura já começa errado também. Então aí contrata às pressas, porque tem jogo da Sul-Americana semana que vem, e aí depois vai repensar a estrutura. Então me parece que isso que eu tinha comentado no início do programa, e é a preocupação dos conselheiros gremistas, é essa, a definição de uma estrutura no departamento. O Grêmio está pensando em Thiago Nunes e Esqueloto. Tá, mas tudo bem, o Grêmio, mas o Grêmio, de novo, então, o Conselho de Administração, que vai escolher e depois vai colocar a dedo lá um vice de futebol e dizer, agora tu trabalha com esse cara. Ou agora, acho que esta lógica é importante que seja invertida, porque é a lógica correta. É primeiro determinar um vice-presidente de futebol, determinar um executivo de futebol, e depois, para que eles tenham autonomia e escolham o treinador. Eles façam a entrevista com o treinador, eles deem as diretrizes de contratação e do trabalho a ser feito. Agora, se vier um treinador e depois tu nomeia um vice-futebol, é manter essa estrutura que está aí de faz de conta. O Grêmio joga contra o Caxias no Centenário, amanhã, 20h. Thiago Gomes vai ser o técnico. Rafinha e Thiago Santos relacionados, são as novidades. Não tem nenhum lateral esquerdo, né? O Thiago Gomes também estará à frente do time no jogo contra o Novo Hamburgo. Me disseram que o Thiago Gomes não se bicava muito com o Renato também. A ideia da direção é anunciar o novo treinador no início da próxima semana. Só para você ter uma ideia aí, não sei se o Bruno Soares tem condições de botar a lista dos relacionados, senão eu vou daqui. Bitelo, Breno, Darlan tá ali, ó. Elias Manuel, Felipe, Fernando Henrique, Ferreira e Gabriel Chapecó. Todos meninos na primeira fileira aí. Vamos lá, depois Heitor, que é zagueiro, Jean-Pierre, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Paulo Miranda e Pepe. Veteranos aí, o Paulo Miranda e o Lucas Silva. E depois Rafinha, Ricardinho, Rodrigues, Juan, Thiago Santos e Vitor Bobsin. O PP também não é tão jovem dessa coluna do meio, o Luiz Fernando tem um pouco mais de experiência também, mas são jovens. São jovens. O Grêmio parece que irreversivelmente vai partir para essa situação. No Inter, Tyson assinou a rescisão de contrato com o Shakhtar, atacante está voltando para o Colorado, que corre para regularizá-lo. É importante estar no BID até domingo de noite. Né? Isso. Então tem que entrar com a documentação amanhã. Não tem, e por isso que o Inter até abriu o jogo. Senão certamente faria na manhã. Fim do prazo de inscrição para a Libertadores é segunda-feira e não depende só do BID. Não há prazo para inscrição no Gauchão. Direção pretende que o atleta use a camisa 10, mas ele segue preferindo usar a 7. Inclusive tem páginas na internet com 7. Mas aí, Rec, nesse caso do Tyson, a Libertadores, nas suas listas, existe a possibilidade de pré-inscrever um jogador condicionado a estar no BID para que ele possa atuar. Ele pode constar na lista da Libertadores antes de estar na lista do Boletim Informativo Diário da CBF. Sim. Ele precisa aparecer no BID para que ele possa jogar. Isso é depois para legalizar. É depois. Para o jogo quinta. Mas, tá no BID. Então ele tem que estar no BID até quinta pela tua tese. Até quarta. Quer dizer, um dia antes. Quer dizer que o torcedor que sonhava com o Tyson já pode vê-lo jogar na altitude na quinta-feira? Eu acho que na altitude ele não vai. Não, vamos botar o cara lá já no... Não dá para estrear não, assim, né? O cara vai chegar de avião domingo e estrear na quinta, acho complicado. É que no regramento da Conmebol, existindo já um contrato assinado entre as partes, esse contrato é anexado à lista. Pode ir depois pro BID. E pode depois ir pro BID. Só que antes de ir pro BID, ele não pode jogar.
Colorado volta a campo terça contra o Always Red, ou Red. Delegação viajará a La Paz somente no dia para diminuir os efeitos da altitude. É ruim a altitude, né? Já voltamos. Dá um abraço pro Juliano Lausi e para a esposa Paula Carina, o Juliano Lausi, que é da Racional Tecnologia, que tem ideias maravilhosas aí, né? E nós um dia podemos até falar mais sobre isso, mas Racional Tecnologia, você acessa ali, tem 1000 ideias para você economizar, para você fiscalizar, para você ter portaria virtual, para você controlar o gasto com água, para você ter arquivo para guardar as coisas, né? Armário e tal. Bom, mas isso aí é assunto para outra hora. Eu quero agradecer a audiência aqui do Juliano Lausi e da Paula Carina, da Racional Tecnologia. Denis, focar no brasileiro e quase desdenhar da Sul-Americana, como diz o Renato Moreira, uma espécie de segunda divisão da América. E eu vou te dizer, eu digo isso com muita tranquilidade, porque o Renato está dizendo agora. Quando o Inter foi campeão, os caras queriam me matar, eu disse, mas isso é uma segunda divisão da América. O Boca jogou com os reservas na época, um outro time jogou com os reservas. É que o Inter acabou fazendo um grande time, vinha emendando títulos e tinha o Tite como treinador, e tinha D'Alessandro, e tinha Neymar, aí passou a ser um acontecimento. Agora, me parece que não é tão sedutor assim, né? Focar mais no brasileiro ou apostar num título que o Grêmio ainda não tem? Denis Abraão. Eu tenho que ser coerente com meus princípios, né? Eu criticava quando nós optávamos por jogar Libertadores, jogar Copa Brasil e deixava o Campeonato Brasileiro para um segundo plano. Entendo eu que se o Grêmio tivesse jogado o Campeonato Brasileiro, esse último, com a sua força máxima, poupando o mínimo possível seus jogadores, sem dúvida alguma chegaria na reta final como campeão. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. Talvez perdesse para o Flamengo, que o Grenal foi totalmente atípico. Aliás, depois de 13 Grenais, nós perdemos um. Então foi totalmente atípico. Isso é fora da curva. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Esse negócio de ficar poupando o jogador para essa ou aquela partida, tu começa a focar num único objetivo. Aí é tudo que o jogador quer. Tem que disputar todos os campeonatos, na minha modesta opinião, para ganhar. A grandeza do Grêmio assim o requer. Não pode ser diferente. Se o campeonato, se a Sul-Americana é mais ou menos importante, eu também não dou muita importância para a Sul-Americana, mas poupar para quê? Por que poupar? O jogador de futebol tem que jogar futebol. Eles ficaram 6 meses, agora 3 meses parados. Eles têm 1 mês de férias. Qual é o executivo que tem 1 mês de férias? Qual é o executivo? Qual é o empresário que tem 1 mês de férias? Férias acabou, gente. Férias é fim de semana longo. Então, o jogador de futebol trabalha com o corpo, mas se cuidar, se for um profissional correto, que cumpra com as suas obrigações, tem condições normais de jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Agora tem que se cuidar. Não pode sair na noite, não pode beber, não pode festear. Vai fazer isso nas suas férias, vai fazer isso no seu dia de folga, mas não durante competições importantes. Então eu vejo, para ser coerente com a minha crítica que eu fazia no passado, que o Grêmio não dava foco para determinados campeonatos, eu entendo que todos os campeonatos que o Grêmio disputa, o Grêmio tem obrigação de chegar na decisão, pela sua grandeza e pela sua história. E espero que seja assim. O presidente Romildo está fazendo uma modernização no Grêmio. Essa lista me deixou orgulhoso. Está toda a gurizada da base. O Grêmio faz um trabalho maravilhoso nas categorias de base. E está surtindo efeito. Olha a quantidade de talentos que vem aparecendo dia a dia. Essa lista que vai jogar contra o Caxias, vai jogar em Caxias sexta-feira, é maravilhosa. É a gurizada que vai jogar, que vai ter a oportunidade de mostrar seu talento. E é por aí que nós temos que ir. Vamos com força máxima sempre que pudermos. Logicamente, cientificamente estudado caso a caso. Dessa forma que eu enxergo. Muito bem, vocês não vão ganhar, bem feito para vocês que estão em casa, chocolates da Neugbauer, ó.
quiser ganhar chocolate da Noig Bauer, liga lá para o Von Tobel nos Estados Unidos, o Thiago Issa vai levar aqui. Tem que vir aqui, ó. Não, mas tá certo, tá todo mundo se cuidando, a gente vai revezando. Uma hora vem aqui, outra hora faz de casa, é tudo muito bom. Olha aqui, ó, eu vou liberar o Denis Abraão. Só uma notícia que ontem parece que a televisão vinculou de uma forma diferente, eu estava transmitindo na rádio, comentando e não ouvi. O Matheus Henrique, ele jogou com uma touca na cabeça porque ele machucou a cabeça jogando fute-mesa no condomínio. E aí tomou 5 pontos num corte que foi ocasionado por essa batida na mesa. Requi, antes de me liberar, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Renato Portaluppi, que ele tenha muito sucesso na sua continuidade profissional e que ele se recupere, a saúde dele é fundamental, que ele se recupere imediatamente. É uma grande pessoa, um grande cidadão, um grande gremista, e ele está dando um até breve. Ele vai sair, vai tomar novos ares e daqui a um tempo ele volta novamente. É um grande ídolo e nós no Grêmio idolatramos nossos ídolos. Renato, vai com Deus, Deus te abençoe, te proteja e que tu tenha muito sucesso na tua vida profissional. E muito obrigado por tudo e até breve. Valeu, muito obrigado, Denis Abraão. Obrigado pela gentileza aí. Estou sempre à tua disposição, meu amigo. Valeu. Renato, um grande abraço. Issa, um abraço. Maurício, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa o Renato permanece conosco aqui. Eu vou só mostrar aqui os chocolates da Noig Bauer. Aqui é o de amendoim e aqui é o ao leite, né? Então, tá aqui, ó. O amendoim é o vermelhinho e o ao leite é o laranjinha. Pô, e dá um branco o nome do teu filho. Matheus. Matheus. Quem vai aproveitar a sexta hoje é o Matheus. Né? O Matheus já deu uma esticadinha de olho ali, Matheus. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Bibs ao leite. É que eu vou te passar meu endereço, tu manda pra mim não, também. Mando. Olha aqui, ó, Bibs ao leite. Aqui, ó, Bibs de amendoim. Também tá aqui. Tem aqui o esticadinho de morango. Sticks, né? Que é lançamento aí da Noig Bauer, e tem também o Sticks aqui, Dark. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é um chocolate poderoso, né? Mais forte, né? Mais interessante. Então, lá vamos nós aqui entregar para o Thiago Issa, Noig Bauer, desde 1891. Agora vamos ver assim, e aí encaixa bonitinho aqui nas orelhinhas. É isso aí, Requito. Isso aqui, 3 meses sem beber, tá feliz, o cara já começa a tremer, né? Olha lá quem tá feliz. Feliz é ali, ó. É isso aí. Já pode entregar para ele. Pega aqui, ô Matheus. Vem aí buscar, Matheus. Busca aí. Vai pegar o esticadinho. Vai pegar o esticadinho. Tá, agora vai lá. Criança não pode ficar com vontade. Pode. Já quer pegar um. Posso pegar um. Só tem uma coisa, é um só. Senão tua mãe vai te xingar e aí teu pai estoura nele por tabela. E o esticadinho, né? Não vai pegar uma barra grande. Pega um pequenininho aí. Só para deixar claro. Não é enquete, O pessoal está participando também. Então vamos começar por aí. Participa tanto pelo Instagram quanto na live cadeiracativa.com.br. Tem gente sugerindo aqui o Eduardo Cudê como técnico para o Inter, Pro Grêmio? Pro Grêmio, o Beto. Olha, o presidente elogiou aqui. O Daniel Valentim está sugerindo Lisca, Felipe Miranda está pedindo Rotti, o Lucas Matheus está pedindo BKSS, o pessoal está bem variado aqui. O BKSS tem moral. O pessoal está variado nos pedidos. Vamos atender alguns aqui do YouTube. E o outro, o Esqueloto? O Esqueloto não foi citado ainda, olha aqui, ó. O Tuca Ferretti já foi citado. Não, o Tuca Ferretti, ele se ataca no meio da entrevista. Já foi citado. Tu viu aquela cena? Não vi. Uma moça ia perguntar e o cara quis perguntar na frente, ele acabou com o cara. Eu vi sim. Acabou com o cara. O Daniel que sugeriu o Tuca Ferretti. O Rogério Menegas está sugerindo o Mano Menezes, na live no YouTube. Mano Menezes já está lá nos Emirados Árabes. No Al Ain, se não me engano. São Paulo está empregado. O Vitor... Porque ele gasta muito dinheiro. O Vitor Hugo de Souza está dizendo... vai chegar dizendo que o grupo é curto. É curto, O Vitor Hugo Souza, Thiago Nunes sem dúvida. O Ayrton diz que é o Lisca doido. O Pablo Escobar Ruiz, é o usuário dele aqui, mas não. O Lauri Corbellini também deu a mesma sugestão. Por que não o Arce? Grande gringo. O Lauri é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci aí nos últimos tempos. Aliás, eu tinha um bar aqui em Canoas, me convidou uns 10 anos para ir no bar e eu não fui.
Depois ficamos amigos aí agora. E de vez em quando me arrumo uns mimos ainda. Então, valeu. Vinho só em casa, então. No bar não. No bar não, Olha aqui, ó, eu vou te dizer, 3 mesinhos já quase sem o Billy Knight já. Tu parou? 75 dias já. Vai, Maurício. Vai. Então, o gringo, Corbellini, Lauri Corbellini, e o Pablo Escobar Ruiz é que estão sugerindo o Arce, por que não? E o Guilherme Stupp faz uma brincadeira. Bom, depois de Cavani e Borré, pode vir o Guardiola. O Guardiola, se o Grêmio ia pagar 2 milhões pelo Borré, 4 milhões pelo Guardiola. Não, por 4 ele não vem. Por essa merreca ele não trabalha. Cadeiracativa.com.br no YouTube, inscreva-se lá e pode votar ali também, luiscarlos.resch no Instagram. Eu vou corrigir não só o teu noticiário, mas o que os nossos colegas dão no noticiário do Inter. Falando que segunda-feira o Inter pode escrever, o Inter joga terça, né, na Libertadores. Não, é domingo? É 72 horas antes. Tem que estar inscrito já. Então, no sábado, tem que mandar já a lista. Mas o Thiago falou certo. Não, é domingo à noite. Não, eu ouvi a notícia. 72 horas antes do jogo. Então é isso, até domingo, final do dia. É isso. Não, vamos mandar dar 40. O jogo é terça. Quinta, não, é sábado. Quinta é o Grêmio. É sábado. É sábado antes do... Quando der 72 horas do jogo. Sim. Aí vem o seguinte, o pessoal não leu o regulamento, porque, sei lá... Cláusula 3.7.5.6. Tem um monte de pontos nessas cláusulas da Conmebol aqui. Fase de grupos. Os clubes podem inscrever 5 jogadores com uma inscrição provisória. Essa inscrição tem um formulário diferente, mas pode ser encaminhada à Conmebol. E aí, até 5 atletas dos 50 podem ter essa inscrição provisória, que é a inscrição quando ainda não estão no bid do seu respectivo país. O Brasil que chama de bid. Para que joguem o primeiro jogo, por exemplo, tem que estar apto com a documentação ok na Conmebol até as 2 horas da tarde do dia anterior. Ou seja, para jogar na terça, ele teria que estar com a documentação ok, segunda, 2 da tarde. Mas ele já foi inscrito no sábado, junto com a lista completa. O que deve ter acontecido, Rec? Na sexta, o Inter vai mandar a lista de 50 nomes para a CBF. Com o Tyson. Com o Tyson. E a CBF manda para a Conmebol que publica. Para que não ficasse o Tyson inscrito na Libertadores, sem que ninguém comentasse algo, pelo menos nos bastidores, por isso que deixaram vazar que estava tudo ok com o Tyson para ver. 8h13, 27 graus a temperatura, que dia movimentado, né? Tyson no Internacional, o Renato indo embora do Grêmio, mas eu senti o Renato Moreira um pouco preocupado, porque o Grêmio agora vai ter que mudar violentamente o seu jeito de ser. Porque era Romildo e Renato e os outros, né? Mesmo que tenha 6 no Conselho de Administração, que tenham votado, e me parece que votaram mesmo, ou foram consultados, não sei se foi contabilizado votinho por votinho. Né? Hoje entrevistei cedo o Oderich e nós estávamos fazendo uma enquete, tinha 70% de reprovação do Renato e 30% de aprovação. Então isso deve ter pesado também. Mas o Grêmio, segundo o próprio Oderich, já estava monitorando desde ontem à noite o que as redes sociais diziam, já que não tem público nos estádios. Mas o Grêmio terá que mudar. O Grêmio vai ter que mudar. Porque se quiser retornar a um organograma, né, o Renato Moreira, vai ter que mudar bastante. Exato. Agora, eu francamente, espero que o Grêmio mude pelas convicções da sua direção e não pelo que dizem os torcedores nas redes sociais, especialmente no dia de derrota. Se for isso aí, se for esse aí o critério, aí estamos perdidos, né, Rick? Acho que penso que a direção deva, né, tomar uma atitude com base no que o mercado do futebol oferece e com base nas suas convicções próprias. Né, de quem supõe-se conheça o futebol. Né? E claro que há uma preocupação, né? Mas eu nem acho que o Grêmio tem tempo para isso. A preocupação é evidente, porque precisa essa reestruturação. Então, eu concordei com o Denis e já expus o meu ponto de vista relativamente à forma da estruturação. Não sei se é essa, se é o mesmo pensamento da direção, não é? Mas acho que cometeria um grande erro se, mais uma vez, colocasse, vamos dizer, a carreta na frente dos bois, né? Contratando o treinador, a comissão técnica, para depois ver quem vai formar o departamento de futebol. Já vai começar errado.
pode dar certo, mas o princípio, a meu juízo, né, já estará errado. Né? Isso é o que eu penso. Eu estava também mudando aqui um pouco o assunto, vendo o grupo do Grêmio, a propósito do que falou o Denis antes de sair do programa. Eu não gosto de falar, né, porque ele já saiu, mas não vou falar mal dele, que eu acho que ele tem razão no que ele diz. Porém, vamos ver, o Grêmio vai enfrentar aqui, e se fosse para falar mal, não o faria sem a presença dele, né? O Grêmio vai enfrentar um grupo Lanús, Laicuidá e Arago. Laicuidá é mais ou menos como Defensa e Justiça, parece grupo de WhatsApp de advogado e juiz, né? Qual é o grupo? Torneio da Faculdade de Direito. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu confesso, eu gostaria de saber de onde vem o Laicuidá, não sei. Tampouco sei de onde vem o Arago. O Lanús é Laicuidá da Colômbia. O Arago é Colômbia, o Laicuidá da onde? O Laicuidá é da Colômbia. Colômbia, Laicuidá é da Colômbia. E o Arago acho que é da Venezuela. Venezuela. Qual cidade da Colômbia? Não sei a cidade. Bogotá. Bom, é uma dificuldade a mais jogar contra a Colômbia, porque até onde sei a Colômbia não está permitindo o ingresso de brasileiros no seu território. Talvez o Laicuidá tenha que sair para jogar com o Grêmio, como fez agora o Independiente, né? Eu vejo, com devido respeito a esses clubes, francamente, né, não dá para considerar que isso aí seja a elite do futebol. Pode que venha se revelar. O Arago é da Venezuela mesmo. Sim. Grandes surpresas aí, como o próprio Independiente, né, que enfrentou e ganhou o Grêmio com justiça, 2 jogos. Mas eu acho que o Grêmio tem tempo. O que eu quero dizer com isso, não me assusta o fato de ter competição da Sul-Americana na semana que vem. Acho que o Grêmio tem tempo, em 2 grandes competições para jogar. Não que deva abandonar a Sul-Americana, mas não deve ser a Sul-Americana um obstáculo para formar corretamente e de forma estruturada o seu departamento de futebol. Isso que eu quis dizer, né? Claro, vai disputar com o que tem, não há nenhum problema, mas usar o argumento da Sul-Americana para fazer as coisas assodadamente não me convence, não me convence. Acho que o Grêmio tem uma grande oportunidade e precisa fazer isso, de fazer uma estruturação pela base, né? Pela base, mudar radicalmente. E já o fez porque tirou, já não tinha departamento de futebol e tirou quem mandava no futebol, ou seja, não existe o departamento, não existe o futebol do Grêmio no momento, não é? Tem o presidente e tem o CEO. O CEO tem as outras atribuições, tem que ter lá um gestor do futebol e um dirigente, um vice-presidente que, conforme manda, aliás, o estatuto do clube, não é? Uma emenda que eu tive quando fui enquanto fui conselheiro, propus pela primeira oportunidade que se voltasse a ter a figura do vice-presidente de futebol e depois, mais adiante, isso acabou sendo acolhido. E a meu juízo, corretamente, tanto que propus, né? E é importante que o Grêmio tenha essa representação política dentro do departamento de futebol e que o presidente do clube não esteja exposto ali diariamente ao desgaste, né, que é normal e natural que ocorra, por exemplo, numa eliminação, numa partida. Tem que ter sempre um anteparo, né? Você não pode começar um julgamento na instância superior, você tem que começar lá embaixo e começar bem, não pode começar errado e depois anulam. Estou usando aqui argumentos do mundo jurídico, então sabem muito bem do que eu estou falando. Eu acho que isso vale para a vida, você tem que começar com um alicerce sólido e o momento é esse. Por isso, o REC, que eu acho que não se deva jogar com o que se tem disponível e de melhor no momento para a Sul-Americana, mas não deve ser não deve ser esse o pretexto, né, o argumento para tomarmos decisões assodadas. É assim como eu penso e é assim que eu faria se dirigente do Grêmio fosse. Sou torcedor e aqui emito a minha opinião. Valeu, muito bom. Valeu, Renato Moreira, um grande abraço.
Muito obrigado, Rec. Um prazer em falar com você. Você está aqui mais uma vez no teu programa. Deixo um abraço também para o Maurício, para o Thiago e para a torcida do Grêmio. Eu gostaria de dizer que o nosso clube é uma instituição extraordinária e nós vamos ainda, se Deus quiser, ter alegrias aí no futuro. Temos uma base e se a direção fizer o dever de casa, nós ainda vamos levantar algumas taças aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, boa noite. Grande abraço. Vamos fazer o intervalo? Já voltamos. Nedel, seu patrimônio, e goleou 6-1. Gostou do Internacional, Thiago? Gostei do que vi. É claro que é um jogo com um adversário tecnicamente fraco, então a gente tem que relativizar um resultado como esse, mas é importante, quando você joga com adversários fracos, você tem que ir lá e ganhar. O Internacional jogou com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, que era o adversário mais fraco, e não ganhou. E nós sabemos o que aconteceu. Jogou com o Sport e não ganhou. Então, tem que ganhar. Então, jogou bem, já a gente percebe um pouco os jogadores se adaptando um pouco melhor aos movimentos dados pelo treinador e a nova forma de jogar. Acho que o Patrick tem que ser o reserva do Palácios e ponto, não tem que inventar ele pela direita. Ele com a perna trocada lá, eu acho que não vai funcionar bem. Ele é um bom reserva do Palácios e acho que é assim que deve ser considerado. E eu tô curioso, acho que o Tyson, como vai entrar, quem vai sair, eu acho que vai acabar sobrando pro Patrick mesmo sair do time. Pois é. Você acha que já deu certo Miguel Ángel Ramírez? Não é que já tenha dado, mas eu acho que é um projeto, é um trabalho que tem que ser dado tempo para ele acontecer. E esse tempo precisa mudar os atletas, não vai ser em uma temporada. Eu acho que independente dos resultados da temporada, tem que avaliar a evolução do trabalho. E se houver evolução, ele deve continuar. Muito bem. Até amanhã.